Vamos falar dentro da referência, né, Carol? Porque a gente sabe que hoje, até isso, vamos falar sobre valores, mas a gente vê paciente aí com TSH dentro dos parâmetros, que é que a questão até de medicar claro, eu não sou médica, sou nutricionista, a gente não pode medicar, mas quando o paciente vem com um valor alterado, a gente encaminha, né? Encaminha para endócrino, olha, você precisa ver isso. Mas a gente sabe que mesmo o paciente com valores de TSH aí dentro dos valores de referência, muitas vezes tem aí os anticorpos positivos, né? E aí tem sintomas, que um dos sintomas realmente pode ser o aborto, né? De repetição que essa paciente tem. Claro que quando a gente fala de aborto, existe aí uma gama gigante que a gente falaria, mas o assunto aqui não é o aborto, né? Mas é a gente pensar na tireoide como pode interferir nesses desfechos. Mas sim, a gente precisa olhar esse todo, né? E novamente, eu falo sempre, doutora Carol, que quando a gente fala de fertilidade, a gente não pode só falar de útero e ovário, né? A gente é muito além. Então, é uma pessoa que está carregando esse útero, que está com esses ovários, que vai ter essa produção hormonal, né? Que vai ter um processo inflamatório, que vai ter um estresse, que vai ter. Então, assim, é muito além, né, do que esse útero e esse ovário. Então, a gente precisa falar disso. E aí, eu até tinha colocado aqui para a gente conversar, né, a relação do hipertireoidismo e do hipotireoidismo na fertilidade. Mas a gente pode falar um pouquinho também sobre. E aí, eu acho que eu vou puxar um pouco mais para a tua prática, assim, né? E aí, trazer um pouco da minha prática também, que eu acho que é legal. E daquilo que tanto você traz em aula, quanto eu também levo em aula, né, para as alunas, sobre o que a gente mais vê, assim. E aí, eu já trago uma questão que é um ponto que eu quero muito que você traga. Valor de referência, né? Qual é o valor de referência do TSH que seria um valor ideal? Claro que também tem o T4, tem o T3, mas o que mais se foca é no TSH, né? Então, traz um pouquinho da tua experiência, da tua expertise para a gente. A minha opinião é diferente do que está no guideline, mas vamos para as recomendações clássicas. Sabe por que eu gosto de explicar isso? Porque às vezes eu recebo os pacientes que falam: ah, mas eu fui no endócrino X e ele falou que a referência era tal, que é diferente que eu estou escutando por aí. Então, assim, a gente tem que entender, porque às vezes o endócrino tradicional ele não está errado. A gente só Sim, tem que entender o que contexto. ele está seguindo, porque senão começa um disse que me disse, sabe? O endócrino X está errado, é o outro que está certo. Então, assim, e eu acho perfeita essa colocação. E aqui a gente tem que dividir em 2 pontos. E isso não tem discussão em nenhum guideline, nem europeu, nem americano, nem brasileiro. Então, o que a gente tem que entender? Primeiro ponto. Se essa mulher, ela tem doença de Hashimoto ou não. E aqui a gente vai separar esses 2 grupos. Só voltando aqui para pegar um gancho que você falou, que é super importante isso, que você comentou ali. Tem mulheres que vão ter a doença de Hashimoto e não tem alteração da função tireoidiana. É muito importante a gente falar sobre isso. É. Por quê? O que significa aí? Então, vamos voltar aqui só para todo mundo pegar o gancho. Então, a gente tem a tireoide, certo? Em volta da tireoide, a gente tem células que vamos supor que são soldados. Esses soldados, eles estão aqui ao redor da nossa tireoide para proteger, para não deixar entrar vírus, bactéria, nada, se ela estivesse blindada. Só que acontece que a gente tem uma doença autoimune que chama doença de Hashimoto, onde esse sistema imunológico ele fica disfuncional e esses soldados começam a se multiplicar. Então começa soldado, 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 soldado. Esses soldados exagerados, eles entendem que a tireoide ela está fazendo mal para o corpo. E aí, ao invés de proteger, eles começam a atacar, a destruir. O Sim. foco deles é destruir a tireoide. Eles vão matar essa tireoide se nada for feito. Então, o que acontece? Primeiro, eu tenho um aumento desses soldados para depois eu ter a disfunção da tireoide. Porque concorda que esses soldados, eles vão ficar agredindo essa tireoide um tempo e ela Exato. vai ficar funcionando um tempo. Só que depois de tanto ataque, ela acaba entrando em disfunção. Quando ela entra em disfunção, a gente pode ter o hipotiroidismo. Então, pouco hormônio sendo produzido por essa tireoide, porque ela foi atacada, ela está inflamada, ela não está conseguindo funcionar.
O hiper é o contrário, né? Hiper de muito, muito hormônio sendo produzido. Mas vamos voltar aqui para o hipo. Então, esse hipotiroidismo, 90% das vezes é causado por doença de Hashimoto. É uma estatística muito alta. Então, na maioria das vezes, as pacientes que a gente atende no consultório que tem hipo, na grande maioria das vezes, elas vão ter Hashimoto. Mas em Exato. algum momento da vida, elas tiveram Hashimoto, que é esses soldados aumentado, e elas não tinham hipotiroidismo ainda, porque a tireoide ela não tinha sido destruída. E quando eu pego essa mulher que tem Hashimoto, mas ainda não tem alteração da função tireoidiana, é o melhor cenário, porque aqui eu consigo segurar a doença, para que ela não evolua para um hipotireoidismo lá na frente. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o fato de ter Hashimoto, mesmo com a tireoide normalzinha lá, bonitinha, o fato de ter o Hashimoto já aumenta o risco de aborto, de pré-eclâmpsia, de parto prematuro, de restrição de crescimento, de diabetes gestacional, de infertilidade. O fato dela ter o Hashimoto já aumenta todas essas condições. Então, se eu sei que ela tem Hashimoto, eu já atuo ali, eu não preciso que ela evolua para um aborto, enfim, para um desfecho gestacional ruim, para eu falar, ixi, será que ela não tinha doença de Hashimoto? Sabe? Então, Perfeito. assim, quando a gente pega antes, né? Quando a gente faz esse diagnóstico precoce, rastreio precoce é outra conduta. Tá, mas aí vamos voltar para os valores de referência. Então, se eu tenho uma paciente, uma mulher que tem Hashimoto, esse TSH, ele tem que ficar menor que 2,5 em todas as diretrizes do mundo, tá? Agora teve uma diretriz recente, no final ano passado, e eles mais uma vez colocaram isso. Então, não tem discussão. Tem Hashimoto, TSH menor que 2,5, ponto. O que está em discussão é a mulher que não tem doença de Hashimoto. Porque aí fica nesse limbo. O que é estabelecido? Esse TSH ele tem que ser menor do que 4, tá? Isso também não tem discussão em nenhuma literatura. Então, a mulher que quer engravidar, e falando aqui, né, mais para esse nosso perfil que a gente está abordando, a mulher que quer engravidar e ela não tem Hashimoto, TSH menor do que 4 seria suficiente. Mas aí tem alguns estudos que falam que parece que o TSH acima de 4, ele pode estar associado com infertilidade, com aborto, então ficou um limbo entre 2,5 e 4. Ficou um limbo. E esse limbo, quem vai decidir é o médico, porque cada guideline fala uma coisa, cada consenso. Eu vou falar o que eu faço. Eu deixo todas as pacientes com TSH menor que 2,5. Todas. Porque eu, na minha experiência, na minha prática, eu estudo muito tireoide e eu vejo que, assim, esse ajuste fino, ele faz a diferença para o desfecho. Então, é o que eu faço. O outro colega que decide deixar esse TSH 3,5, ele não está errado, tá? Desde que essa mulher não tenha Hashimoto. Se ela tiver Hashimoto, menor que 2,5.